Eu queria então já te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Hoje é a nossa primeira exposição nessa carta e eu queria te convidar então para o verso de número 1 ao verso de número 5 da Epístola de Paulo aos Gálatas. Por favor, abra a sua Bíblia, abra aí o seu smartphone e acompanhe então a leitura que farei desse texto. E a minha oração é que Deus possa comunicar a você a verdade do Evangelho. E queria ainda te fazer um convite. Ao longo desse tempo que nós estaremos aqui, nessas duas séries, eu queria te convidar para que nas suas devocionais vocês pudessem ler tanto Neemias quanto Gálatas, porque isso certamente vai cooperar no seu entendimento desses livros que estarão sendo expostos aqui na nossa igreja. Gálatas capítulo 1, verso de número 1 ao verso de número 5, assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigarmos desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Eu queria que você se curvasse agora na presença de Deus e pedisse para que o Espírito Santo do Senhor pudesse clarear a sua mente de forma que você pudesse entender essa palavra. Essa palavra muito tocou meu coração quando eu estudava ainda essa semana, me preparando para a exposição. E a minha oração, do fundo do meu coração, é que o Senhor possa falar ao seu coração da mesma forma que Ele já falou comigo, através da leitura e do estudo desse texto. Vamos orar? Dá-nos graça, Senhor. Dá-nos graça para que possamos compreender essa porção tão mínima da Tua Palavra, mas tão importante para nós. Nós estamos convictos de que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação, mas também ele é o poder de Deus para nos fazer enxergar o mundo da forma como Deus quer. O Evangelho não é algo apenas que é necessário para o início da vida cristã, mas o Evangelho é algo necessário para o desenrolar da caminhada cristã até a eternidade com o Senhor. Dê que meus irmãos nessa noite possam degustar da Tua Palavra como favo de mel. Dê clareza à minha fala. Dê coerência no meu argumento, no meu raciocínio. Que o Senhor, ó Deus, elimine todo o atrapalho. Que coopere, ó Deus, para que os meus irmãos não possam Te compreender nessa noite. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Gálatas é a minha epístola. Diante dela eu sou como um preso nos laços matrimoniais. Ela é a minha Catrine. Sabe quem disse isso? Lutero. Evidente que Catrine era a esposa dele. Foi assim que Lutero expressou a sua admiração, o seu apreço pela carta de Paulo aos Gálatas. Ele considerava essa carta tão pequena, mas tão importante, uma das melhores cartas e um dos melhores livros de toda a revelação bíblica. Juntamente com Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Gálatas, de Paulo aos Gálatas, foi uma das cartas que ecoou durante toda a Reforma Protestante. E eu fico pensando por que Lutero, como muitos outros ainda reformadores e pais da igreja, tem tanto apreço por essa carta. Sabe por quê? Porque essa carta aqui, a carta de Gálatas, nos coloca face a face com o Evangelho. E sabe, gente, nos círculos cristãos,
É muito comum presumir que o Evangelho é algo basicamente para não convertidos. Então nós vemos, ou temos a tendência de ver, o Evangelho apenas como um conjunto básico de doutrina que constitui apenas a maneira pela qual nós entramos no reino de Deus. E nós achamos então que Evangelho é coisa para não convertido. E crente não precisa do Evangelho. Ou aliás, crente precisa do Evangelho, mas somente quando ele está começando a sua vida cristã. E nós entendemos de forma tão incoerente de que o Evangelho é apenas um conjunto de doutrinas básicas que serve no início da fé cristã, quando eu faço a classe de catecúmenos. E achamos que por sermos crentes, convertidos há um bom tempo, nós não precisamos mais do Evangelho, porque o Evangelho é o ABC da vida cristã. Nós precisamos agora de algo mais avançado. Nós precisamos agora de algo mais rebuscado, que cative a nossa atenção e nos ajude no desenvolvimento da fé. No entanto, a carta que Paulo escreve aos Gálatas mostra para nós que o Evangelho não se restringe apenas a um sistema básico de doutrina. O Evangelho, diz Paulo aqui, não se restringe a um curso básico de teologia, a um curso básico de catecúmenos. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho, diz Paulo, é a forma como nós enxergamos a vida. O Evangelho é a forma como nós enxergamos o mundo. Portanto, o Evangelho, ele é basilar e fundamental na vida do cristão já convertido há muito tempo. Você que me ouve aí e já tem uma caminhada na vida cristã, por favor, não pense que o Evangelho não é para você, ou não seja para você. O Evangelho é para você. Porque o Evangelho não é apenas aquilo que diz respeito ao início da vida cristã, mas o Evangelho diz respeito à forma como você enxerga o mundo, como você enxerga a vida. E sabe, gente, nesse tempo, nessa caminhada média de ministério, dia após dia, no meu convívio com o mundo, com a igreja, com pessoas, eu tenho reforçado diariamente uma convicção. E a convicção é que eu não duvido, e eu estou certo em afirmar, que existem muitos crentes convertidos há muito tempo que ainda não entenderam o sentido do Evangelho. Pessoas que estão na igreja há muito tempo, pessoas que nasceram, viveram, exerceram ministério ou exercem ministérios dentro da igreja, mas ainda não entenderam como o Evangelho se aplica às mais diferentes áreas da vida, do cotidiano. Eu estou certo disso. E eu tenho convicção no que eu estou dizendo. Meu querido irmão, vamos para o texto de Gálatas. E eu preciso aqui, já que é a primeira exposição de um livro, nós estamos abrindo, escancarando o livro de Gálatas, a carta de Gálatas, diante de nós. É natural que precisemos, então, de algumas informações a nível de contexto, porque senão você não vai entender lá na frente o porquê que Paulo argumenta dessa ou daquela forma. Então, eu queria te chamar a atenção, mesmo que de forma muito rápida, para algumas informações aqui que são de suma importância para que você entenda o desenvolver da carta. Vamos lá. Paulo apóstolo foi quem escreveu essa carta, e ele escreve essa carta a um grupo de pessoas, a algumas igrejas da região da Galácia. Há uma divergência entre estudiosos se ele escreve essa carta para as igrejas da região norte da Galácia ou da região sul da Galácia. Nós estamos aqui entendendo que ele escreve para a região sul da Galácia, uma vez também que isso não faz tanta diferença para a nossa interpretação do texto. Mas uma coisa já de pronto eu te chamo a sua atenção. Se você lê toda a carta de Gálatas, e eu te convido a fazer isso, em uma sentada você lê essa carta, você perceberá
a preocupação desse apóstolo. Ele é um pastorzão. Paulo é um grande pastor. E você há de perceber que a preocupação maior de Paulo aqui é pelo estado da fé dos seus irmãos. Era como estava a fé daqueles irmãos. Paulo não está preocupado se aqueles irmãos tinham ou não dinheiro, se aqueles irmãos estavam vivendo uma vida que dava condições a eles terem uma qualidade de vida em termos de lazer, em termos de promoção da vida pessoal. Não. Paulo não está preocupado com isso, embora isso seja algo secundário. Paulo está preocupado com a fé dos irmãos. Isso é maravilhoso. É maravilhoso também quando nós entendemos o que está acontecendo aqui nessa igreja. Por que que Paulo escreve essa igreja? Para que nós entendamos o porquê que Paulo escreve essa igreja, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Deixa eu tentar explicar de forma muito sucinta, espero que não simplista. Alguns missionários judeus que aparentemente haviam se convertido ao cristianismo, eram judeus que converteram ao cristianismo, mas esses missionários não abandonaram toda a prática judaica, eles ainda tinham algumas práticas judaicas, mesmo sendo convertidos ao cristianismo. E eles então começaram a pregar, a ensinar naquele reduto daquelas igrejas, que os gentios, que não eram povo judeus, os gentios convertidos precisavam submeter a alguns rituais da lei de Moisés. Por exemplo, eles diziam basicamente que os recém-convertidos gentios deveriam submeter a ritos como circuncisão, guarda do sábado, dietas, como os judeus faziam, a agenda, o calendário judaico. Eles viravam e diziam assim: olha, vocês se converteram ao evangelho, certo? Certo, nós somos gentios e nos convertemos porque Paulo pregou aos gentios e nós nos convertemos diante da pregação de Paulo. Ótimo, mas isso não basta. Apenas a conversão, a salvação não basta. Vocês precisam submeter aos ritos da lei de Moisés. É isso que está acontecendo aqui. E um outro fator é que esses missionários judaizantes estavam denigrindo a imagem de Paulo àquelas igrejas. Paulo já havia estado com aqueles irmãos naquela região daquelas igrejas. Ele agora se distancia e vai para uma outra região. Agora esses missionários judaizantes começam a chegar na igreja e começa a denigrir a imagem de Paulo para aquelas igrejas ali. Eles começaram a minar a autoridade apostólica de Paulo. Diziam eles: realmente vocês acreditam em Paulo? Vocês estão de brincadeira, porque Paulo é um impostor. Como é que Paulo pode advogar em causa própria dizendo que ele é apóstolo? Ele não é apóstolo, até porque ele não era um dos 12 que caminhou com Jesus. Paulo? Não. Paulo não andou com Jesus Cristo e, portanto, ele não pode ser considerado apóstolo. Basicamente esse é o cenário. É isso que está acontecendo de trás das cortinas dessa carta. Então, diante desse cenário, Paulo vai escrever àqueles irmãos, provavelmente depois da sua segunda viagem missionária, descrito ali em Atos 15. E ele vai escrever essa carta com alguns objetivos, e me salta aos olhos aqui pelo menos 2 mais importantes. Primeiro, Paulo escreve para defender o seu apostolado. Ele escreve, e a primeira parte dessa carta vai dizer para nós, vai mostrar para nós que Paulo, ele se detém em defender o seu apostolado, dizendo assim: não, eu sou apóstolo sim, por parte de Jesus Cristo. E a segunda coisa que Paulo se detém aqui na sua escrita, nessa carta, é que ele também objetiva a combater os ensinos desses judaizantes. Tá bom? Pronto. Essa aqui é a parte mais confusa, talvez, é a parte histórica de todo esse texto, mas de fundamental importância para que você entenda o desenrolar da carta. Queridão, quando Paulo vai começar essa carta, a sua pena escrevendo essa carta, já de início ele começa
a defender o seu apostolado. Mas quando Paulo vai defender o seu apostolado, ele conceitua de forma tão rica, tão bela, a essência do Evangelho. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Paulo vai defender o seu apostolado, mas o que salta aos nossos olhos diante da sua defesa é a percepção tão nítida, tão clara que Paulo tem do Evangelho. Sabe? Para Paulo, a essência do Evangelho repousa em 3 verdades. E são essas 3 verdades que eu queria compartilhar com você nessa noite. Qual é a essência do Evangelho? Qual é o conceito que você tem do Evangelho? Talvez você já caminha na vida cristã há muitos anos, mas ainda não entendeu o que é Evangelho. Paulo vai mostrar para nós. Eu queria te convidar nessa noite a trilhar o mesmo caminho do apóstolo Paulo. Primeira coisa que esse texto nos ensina: o que é o Evangelho? Primeira coisa, o Evangelho, gente, é a mensagem de quem nós somos. Se pedisse para você conceituar o Evangelho, como você começaria definindo o Evangelho? Eu penso que uma das formas é usando Paulo como padrão. E Paulo diz que a primeira coisa que nós precisamos considerar no Evangelho, o primeiro pilar do Evangelho, é saber quem somos. O Evangelho é a mensagem de quem nós somos. E isso está de forma muito clara no verso de número 4 aí. Por favor. Ele vai falar do Senhor Jesus Cristo no verso 3, e agora no verso 4 ele vai dizer: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Sabem quem nós somos? Segundo Paulo, nós somos pessoas impotentes e nós somos pessoas perdidas. É isso que sugere o verso 4. E por favor, precisamos entender algo muito importante aqui. Meu querido, há uma diferença gritante entre os pioneiros do Evangelho. Eu estou dizendo aqui apóstolos, eu estou dizendo aqui pais da igreja, eu estou pensando aqui em pré-reformadores, eu estou pensando aqui em reformadores. Há uma gritante diferença entre essas pessoas e a pessoa de Jesus Cristo. Ei, aqueles que vieram antes, os pioneiros do Evangelho, eles vieram para nos ensinar. Mas eles não vieram para nos livrar, eles vieram para nos apontar a Jesus Cristo, assim como os profetas. João Batista, o último dos profetas, eles vieram para nos apontar para o Redentor, mas eles não vieram para nos libertar dos nossos pecados. Mas Jesus faz isso. Jesus Cristo, ele não veio tão somente para nos ensinar, embora fizesse isso com propriedade, mas Jesus Cristo veio para nos redimir. Jesus Cristo veio para nos livrar de um grande perigo. E é bom que a gente destaque aqui um detalhe. Você há de concordar comigo que não se pode livrar uma pessoa a menos que essa pessoa esteja em perigo. E o Evangelho nos diz algo fenomenal. O Evangelho diz que você que está me ouvindo, você é uma pessoa que está em perigo de vida. E, portanto, você precisa de alguém que te livre dessa situação que você está. Tenta imaginar comigo aqui uma situação. Imagine que você veja uma pessoa se afogando e gritando por ajuda. Esse é o cenário. Você está em algum lugar, em algum lago, em algum rio,
Então você percebe uma pessoa gritando porque está afogando e gritando por ajuda. Você há de concordar que não valerá a pena e não vai ajudar em nada você sacar um manual de natação e você jogar para essa pessoa que está afogando. Não adianta. Porque essa pessoa não precisa ser ensinada a nadar naquele momento. O que aquela pessoa precisa naquele momento é de alguém que jogue a boia. É de alguém que jogue a corda a fim de resgatar, ela diante daquela situação de morte. Esse é o Evangelho. O primeiro pilar do Evangelho, meu queridão, é dizer para nós quem nós somos. Nós somos essa pessoa aqui. Nós somos essa pessoa que está em um rio tumultuado, com grandes correntezas, que nos conduz ao precipício. Esse é você. Esse sou eu. Essa é a imagem que o Evangelho dá de nós. Primeira coisa, então, o Evangelho é a mensagem de quem nós somos. Pessoas perdidas. Mas há uma segunda verdade nesse texto. A segunda verdade nesse texto, e o que esse texto nos fala a respeito da essência do Evangelho. O segundo ensino desse texto é que o Evangelho, além de ser uma mensagem de nós mesmos, em segundo lugar, o Evangelho é a mensagem daquilo que Jesus fez. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Meu querido, o Evangelho não diz respeito ao que nós fazemos, mas o Evangelho diz respeito ao que foi feito por nós. Essa é a essência do Evangelho descrita por Paulo aqui no verso de número 4. Se não, perceba comigo. Verso de número 4, ele diz: o qual se entregou a si mesmo. Quem ele está falando de quem? De Jesus Cristo. O verso 3 está dizendo isso. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A pergunta é: como Jesus nos liberta? O que Jesus faz para nos desarraigar desse mundo? Essa é a pergunta que Paulo se propõe a mostrar aqui, a responder aqui. É isso que Paulo quer nos comunicar. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Deixa eu tentar comunicar a você algo que é importante. Dentro da teologia, nós chamamos esse fato de sacrifício substitutivo. Difícil? Não, porque te explico. Jesus fez um sacrifício em nosso lugar. Ele nos substituiu na cruz. Isso é sacrifício substitutivo. E quando eu volto para o profeta Isaías, gente, não há ninguém que ilustra melhor ou que explica melhor a teologia do sacrifício substitutivo de Jesus Cristo. Isaías. O Isaías, ele diz assim, preste atenção nesse texto tão rico. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Meu irmão, meu querido irmão,
Isaías mostra para nós aqui de forma clara que os transgressores fomos nós. Nós estávamos representados em Adão. E pelo fato de Adão cair, todos caímos juntos. Todos nós. A transgressão foi cometida por nós. Então você não é o pobre coitado da história. Você não é a vítima da situação, você é culpado. Eu sou culpado. Não há senso de vitimismo aqui. Há senso de culpa, há senso de transgressão, há senso de iniquidade. E porque alguém transgrediu, alguém cometeu a iniquidade, a saber, nós, agora alguém precisa pagar esse negócio. Alguém precisa arrumar essa bagunça, de forma que sejamos curados e restaurados. E sabe como que o texto termina? Diz o texto de Isaías que aquele que transgrediu, aquele que cometeu iniquidade, foi curado. É assim que o texto está dizendo para nós. Os transgressores e os iníquos foram curados, foram restaurados. Mas nós precisamos entender, porque o texto diz isso para nós, o que foi necessário para que o transgressor fosse curado. O texto diz para nós. O texto diz para nós. Alguém precisou sofrer a dor. Alguém precisou ser transpassado. Alguém precisou sofrer sobre si o castigo. Alguém precisou sofrer sobre si as feridas. Jesus Cristo. Você entende agora o porquê que você foi curado? Por que você foi restaurado? Porque alguém assumiu o ônus da culpa. E essa pessoa foi Jesus Cristo de Nazaré. Isso é sacrifício substitutivo. Alguém nos substituiu na cruz. Jesus. Esse é o segundo pilar do Evangelho. Essa é a segunda essência do Evangelho. O Evangelho é a mensagem de quem nós somos. Perdidos, caminhando para a destruição eterna. Essa é a descrição que o Evangelho dá de você, de mim. Perdidos. O segundo pilar do Evangelho é que o perdido carece de ajuda. O perdido não pode se salvar por si, ele precisa de alguém de fora que venha jogar a boia para ele sair do mar revolto que está se afogando. Esse alguém é Jesus Cristo. Esse é o segundo pilar do Evangelho. O segundo pilar do Evangelho é a mensagem que diz respeito ao que Jesus fez por você. Ele te substituiu na cruz. Eu quero ir para o terceiro pilar. E desculpa se eu estou sendo muito enfático aqui, é porque esse negócio, eu não consigo falar desse negócio aqui, mesmo para essa câmera preta me olhando aqui. Isso mexe comigo. E se tivesse todo mundo aqui, eu já estaria gritando. Terceira coisa. Terceiro pilar do Evangelho. O Evangelho, além de ser a mensagem que diz respeito a nós, o Evangelho é a mensagem que diz respeito ao que Jesus fez por você. E o terceiro pilar do Evangelho é o seguinte: o Evangelho é a mensagem do porquê o Pai fez essa obra. Você já parou para pensar nisso? O terceiro pilar do Evangelho
diz respeito ao que o Pai, ou o porquê o Pai fez tudo o que Ele fez. Por que Deus fez tudo o que fez? Por graça. Por graça. Meu queridão, pare de pensar que você fez ou faz ou fará alguma coisa para ser digno daquilo que Jesus fez na cruz. Para agora. Para agora. Nós não fizemos absolutamente nada para que aquele sacrifício acontecesse. Você não fez nada. Você não fez nada. Paulo diz para nós que todo esse movimento de redenção foi realizado segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Se não, olha o que está aí no verso de número 4. Por favor, volte para a sua Bíblia, porque senão você vai falar que o pastor que está inventando. E eu não estou inventando nada. Quem está falando é Paulo. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, foi o que Jesus fez, para nos libertar desse mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Deixa eu te convidar a voltar para a ilustração do início. A ilustração do afogamento. Voltemos lá. Meu querido, aquele que estava em perigo de afogamento era você e eu. Perigo de morte. Mas Deus, o Pai, Ele já sabia que nós iríamos nos afogar. Nós não pegamos Deus de surpresa, não. Ele já sabia que nós iríamos entrar naquele lago e, por consequência, nós iríamos afogar ou passar perigo de morte ali. E porque ele já sabia disso, isso é perfeito, e porque ele já sabia disso, ele já providenciou o socorro e o livramento a nós. Antes de gritarmos por socorro, Ele já tinha providenciado os meios para nos tirar do afogamento. Porque Ele já sabia que nós iríamos afogar. Então, o que mais me encanta nisso aqui é que por amor e por graça, Ele pegou o seu único filho que estava às margens daquele lago e Ele mandou o seu filho único a entrar naquele lago para nos tirar do afogamento. Mas para que isso acontecesse, o filho precisaria morrer afogado. É essa a mensagem do Evangelho. O filho entrou no lago para nos resgatar da morte, do afogamento. E ele morreu por nós. E sabe? A morte do seu filho não pegou o pai de surpresa. Porque o pai também sabia que para nos tirar do afogamento, o filho precisaria morrer. O pai sabia que para nos tirar do afogamento, aquilo custaria a vida do seu único filho. Mas ainda assim, sabendo de tudo, tendo o cenário diante de si, ele ainda o fez. Por quê? Porque você era bonitinho, engraçadinho, porque nós éramos... Não. Ele fez por graça. Ele fez por graça. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o arcabouço do Evangelho. Essa é a síntese do Evangelho. Você está perdido.
Essa é a má notícia do Evangelho. Você está se afogando e você vai morrer se alguém não te resgatar. Mas existe a boa notícia. Alguém vai te resgatar. Alguém vai pular no lago e te resgatar do afogamento. Jesus Cristo. E quem ordenou o Filho entrar no lago e te resgatar foi o Pai. E Ele fez isso porque Ele já sabia que você ia se afogar. E Ele fez isso por graça. Por graça. Sabe, gente, os Gálatas estavam sendo tentados a pensar que deveriam fazer algo a mais para se salvarem. Mais precisamente, se submeter ao rito da circuncisão. É por isso então que Paulo escreve dizendo, não é. Somente o Evangelho. Somente o Evangelho é suficiente para te salvar. Por isso então, já que de pronto, Paulo inicia essa carta estampando a essência do Evangelho, mostrando àqueles irmãos que tudo já tinha sido pago em favor deles. Meu querido, essa é a mensagem do Evangelho. Eu poderia terminar por aqui. O Evangelho é simples. Não tem nada mais que eu possa dizer que vai inserir graça nessa mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas talvez eu possa ajudar você a aplicar essa mensagem na sua vida, no seu cotidiano. Talvez eu possa contribuir na sua reflexão a partir do Evangelho e como esse Evangelho faz sentido na sua vida. Eu queria dar a você 3 aplicações. A primeira delas. A primeira coisa que eu preciso entender é que o Pai fez todo
Tem um problema técnico aqui. Então deixa eu retomar da onde eu parei. A única vontade livre de qualquer influência é a vontade de Deus. Deus não foi constrangido a te salvar. Não, não foi. Deus não sentiu impelido em te salvar só porque você provou para Ele que é um filho obediente. Deus não foi constrangido a te salvar só porque você mostrou para Ele que você ora todo dia, que você lê a sua Bíblia todo dia, que você faz jejum, que você dá dízimo e oferta. Deus não foi constrangido a te salvar por causa disso. Essas coisas não influenciam a vontade de Deus quanto à salvação. É por isso que a salvação é um ato de graça. Ele quis. A segunda coisa. A segunda coisa, em termos de aplicação, que esse texto me ensina. Meu querido, a contemplação do Evangelho deve te levar à doxologia. Deixa eu repetir isso. A contemplação do Evangelho deve te levar à doxologia. Doxologia é adoração. Me permita pensar isso aqui com você. Não existe adoração verdadeira sem uma reflexão sincera dos fundamentos do Evangelho. Não existe adoração dissociada do Evangelho. Não existe. Pode existir emocionalismo, pode existir histeria, qualquer coisa, mas não adoração verdadeira. Porque Paulo nos ensina aqui da onde flui a nossa adoração. A nossa adoração flui de um coração compungido, de um coração encharcado do senso do Evangelho. Se não, perceba como Paulo termina essa porção que nós lemos. Ele termina no verso 5 dizendo: a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Te pergunto, Paulo não poderia terminar de outra forma? Sim, ele poderia. Mas ele não consegue. Por que não consegue? Por uma única razão. Porque a única reação que nós podemos ter depois de entender a mensagem do Evangelho é a adoração. Só. Quando eu entendo e quando eu contemplo o Evangelho, aquilo que Jesus fez na cruz por mim, a única coisa que me resta é as lágrimas. Ou são as lágrimas. Meu querido, são as lágrimas do desespero. São as lágrimas de medo ao encontrar comigo mesmo. Com a feiura do meu coração. Quando eu entendo o Evangelho, a única coisa que me resta são as lágrimas de gratidão. As lágrimas de gratidão por ser amado, adotado por um Pai gracioso, mesmo não havendo nada de bom em mim, o que me resta depois de contemplar o Evangelho é a adoração. Lembra de Romanos capítulo 11, verso 33 em diante, que ele fala assim: ó profundidade da riqueza, do conhecimento de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, quem foi teu conselheiro? Como que Paulo termina? A ele toda a glória. Pelos séculos dos séculos, amém. Por que Paulo termina aquela doxologia daquela forma? Porque antes
Paulo tinha refletido sobre a graça de Deus salvando a nação de Israel. É isso, gente. É isso. Somente o Evangelho pode nos conduzir a uma adoração sincera. Eu quero terminar. Dando uma última orientação. Meu querido, o Evangelho é a única coisa que pode dar sentido à sua vida. Novamente, o Evangelho é a única coisa que pode dar sentido à sua vida. Me permita compartilhar um pouco dos meus sentimentos. Como pastor, você, ao ler Gálatas, perceberá que Paulo aqui derramará, através da sua pena, o seu sentimento como pastor e como pessoa. Paulo vai esboçar a sua decepção. Paulo vai esboçar o seu descontentamento. Paulo vai esboçar a forma enérgica como chama a atenção da sua igreja. Sabe por quê? Porque atrás da armadura pastoral de Paulo havia um ser com sentimentos, com desejos e, portanto, com frustrações. E os sentimentos de Paulo muito expressam o meu sentimento. Me espanta o fato, às vezes, de ver muitos crentes não serem satisfeitos com o Evangelho. Não serem satisfeitos com aquilo que o Evangelho oferece. Sempre estão em busca de algo a mais. Sempre querem ter algo a mais do que o Evangelho, como se o Evangelho não fosse suficiente. Como se o Evangelho, a mensagem de que nós estávamos perdidos, afogando e morrendo, e Deus, então, em Jesus Cristo, ter nos salvado, isso não é suficiente. Sempre buscam algo a mais. Querem experiências místicas, como se isso fosse a cereja do bolo do Evangelho. Querem falar em línguas, querem ter dom de profecias e algo do gênero, como se isso acrescentasse algo ao Evangelho. Isso não acrescenta, o Evangelho é suficiente. Espanta o fato de muitos crentes trocarem a mensagem do Evangelho por uma mensagem antropocêntrica de autoajuda. Eu tenho frisado isso porque esse é o grande mal do nosso tempo. Da mesma forma como Lutero falava, esboçava toda a sua indignação contra a teologia da Igreja Católica Romana em seu tempo, porque isso era muito particular do seu tempo. A particularidade do nosso tempo são as mensagens de autoajuda, tentando oferecer algo que jamais vai suprir a necessidade do seu coração. Crentes, filhos amados de Deus, que deixam a preciosidade dessa mensagem para buscarem respostas aos seus problemas em coaching, ou os coachings do nosso tempo. Meu irmão, para com isso. Para com isso. E o pior de tudo isso é quando o crente se acha um coaching. É quando o crente se apoia
em argumentações antropocêntricas do tipo, seja vitorioso. A vitória está dentro de você, a chave do sucesso está dentro de você. Meu irmão, para com isso não é evangelho. Para com isso hoje. Para de dar ouvido a isso. Eu me arrisco em dizer que isso é um desserviço ao evangelho. Para com isso hoje. Porque a mensagem do evangelho é oposta. A mensagem do evangelho é que você não é. A mensagem do evangelho é que você não pode. Portanto, a única solução para a sua vida e para os problemas do seu coração está na pessoa de Jesus Cristo. E você pode ter acesso a essa solução, porque ela é de graça. Essa é a mensagem do evangelho. Sabe? Termino dizendo que esse tipo de abordagem, esse tipo de busca incansável de muitos crentes, explica o porquê muitos crentes estão deprimidos, o porquê que muitos crentes estão perdendo o sentido da vida, porque insistem, querem buscar a existência, o sentido para a sua existência, fora do evangelho, nunca encontrarão, nunca. Deixa eu terminar com algumas orientações finais aqui. Eu queria falar para você que está deprimido. Você está me ouvindo? É com você que eu quero falar essa noite. É a você que quero me dirigir agora. Você está sem perspectiva e sem sentido de vida? Querido, a mensagem do evangelho é para você. Jesus Cristo de Nazaré pode dar sentido à sua história. Talvez a sua depressão, falta de sentido da vida, seja porque você busca encontrar sentido para a sua existência fora daquilo que o evangelho oferece para você. E quanto mais você busca, mais você não encontra. E quanto mais você não encontra, mais desesperado você fica. Pare agora. Pare agora. Volte-se para Jesus Cristo. Aquilo que Ele fez é suficiente para dar sentido na sua vida. Quero falar com você que se sente culpado nessa noite. Culpado por algo que fez. Culpado por algo que não fez. E essa culpa é como uma faca que está emperrada no seu peito e toda hora que você mexe ela te incomoda. Quero falar com você. Eu quero dizer que a sua culpa não faz sentido. E talvez você está aí, você está falando isso, pastor, porque não é você que está no meu lugar. Eu insisto, a sua culpa não faz sentido. À luz do evangelho, não. Porque Jesus se fez culpado por você. Lá na cruz. Então, já não há mais condenação para você. Então, já não há mais culpa para aqueles que estão em Jesus Cristo. Meu querido, você que é consumido pela opressão da culpa nessa noite, o evangelho escancara para você uma verdade. A verdade que Jesus venceu naquela cruz. Aquele que te acusa, a saber, o diabo. Jesus venceu o diabo na cruz. E agora não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso faz sentido para você?
Porque isso aqui são implicações do Evangelho. O Evangelho não é aquilo que você apenas professa de forma teórica. O Evangelho é aquilo que fala com o seu cotidiano. Isso é Evangelho. E eu termino agora, realmente eu termino agora. Falando que para você que é tomado pelo senso de inutilidade. Eu sei que essa pandemia tem mexido muito com a gente. E o que eu mais tenho ouvido e percebido mexer com as pessoas é o senso de inutilidade agora, nesse momento. As pessoas se sentem inúteis porque elas não podem mais fazer aquilo que faziam. Se você era tão enérgico, agora se sente inutilizado porque não consegue fazer as ações que outrora fazia. Isso te deprime. E isso faz você perder seu senso de identidade. Meu querido, eu quero falar que o Evangelho é para você. Porque não é aquilo que você faz que garante a sua dignidade. É aquilo que Jesus fez que torna você amado, justificado e inserido dentro de uma família da fé. E há uma cereja do bolo. Jesus ainda ajuda você no seu processo de santificação, de forma que você nunca mais se perderá no caminho. Isso é o Evangelho. Vamos cantar. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Glória a Deus pela mensagem do Evangelho. Eu queria terminar fazendo uma oração e encerrar esse momento com a bênção do Senhor. Diante da palavra do Senhor, resta-nos apenas a adoração. Assim como Paulo fez, fazemos nós. Quando nós contemplamos a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, não há outra reação se não nos curvarmos em adoração ao Senhor. Expressando nossa impotência diante de uma graça tão perfeita, irresistível. Obrigado, Senhor, porque nos afogávamos no mar do nosso pecado. E o Senhor mandou o seu único filho para nos resgatar da iminente morte. Mesmo sabendo que isso causaria a morte do seu único filho, ainda assim o Senhor o fez. Por graça. Essa é a essência do Evangelho. E nós te agradecemos porque o Senhor descortina essa verdade diante dos nossos olhos.
Fique com os meus irmãos. Fique comigo. No tempo que muitas vezes ficamos desanimados, deprimidos, por conta de várias razões, mas principalmente por causa da inconstância da nossa fé. Dá graça ao teu povo. Essa é a nossa oração em Cristo. Agora, meus amados irmãos, permaneçam na paz de Jesus Cristo. Que o amor de Deus o Pai, que a consolação do Espírito e que a eterna bênção do Pai estejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Tenha uma boa semana. Forte abraço.